marcou bastante comigo, claro. O filme inteiro marcou, mas teve uma que eu não consegui entender muito bem o porquê. Mas eles encontram o componente alimentício com a serva. Sim. Eles vão atirar e ele levanta para entrar na missão a Hitler, né? Sim. E eles param, eles hesitam. Não, faz uma missão. Ele faz a saudação comunista. Comunista. E eles hesitam naquele momento se atiram ou não. Assim, então, sim, exatamente. Muito bem visto. Você? Então, muito bem visto. Eu fiquei um tempo para entender essa cena e depois até no ano seguinte, no Histórico Material, eu fiz um trabalho sobre essa cena. De fato, ela foge do esquema do filme. Ela rompe e fica com uma coisa enigmática que ela destrói de todo o resto. Porque o que a gente vê são o filme inteiro, aqueles que têm poder nas mãos, têm um sistema pedagógico montado de formação e corrupção, digamos assim, de todas as jovens vítimas e demais. Certo? Então, o que a gente tem é uma escola de constituição de fascistas. Muito bem. Essa cena é histórica. E eu demorei de fato um tempo a compreender. Porque a gente tem essa cena, não só é uma insurgência declarada aberta, porque a gente tem, durante o filme, várias cenas. Tem gente que se suicida, tem gente que se recusa a engolir a merda, ou fazer outras coisas, mas que depois apanham ou são forçados a fazer isso, certo? Tem resistência inicial, mas depois cede, certo? Nesta cena não, tem um desafio, um confronto, e isso chega a fazer os quatro mestres como que tremerem, tá certo? A gente vê no filme que eles hesitam antes de atirar, como se surpreendidos, e depois atiram. Por quê? Esta cena, acho, faz parte do confronto direto e aberto do Pasolini, enquanto membro do Partido Comunista Italiano, com o Partido Comunista Italiano. Vamos voltar para trás um momento. Tem o golpe com a Allende em 11 de setembro de 73, tá certo? Uma semana depois, o Berlinguer, líder do secretário-geral do PCI, começa a publicar uma série de 4 artigos propondo um compromisso histórico, que, segundo ele, seria a maneira de evitar, na Itália, onde eles tinham perspectivas eleitorais de êxito, evitar o que aconteceu no Chile. Então, o que ele quer, o Berlinguer? Compromisso histórico, a aliança do PCI com a democracia cristã, que vai ser realizado no PCI. Certo? Embora isso não leve ao poder do PCI, mas o PCI vai apoiar explicitamente dois gabinetes andreotti até 77. Certo? Medidas de austeridade, medidas modernizadoras, enfim. Era como o PT apoiando o plano econômico que o Jardim estava propondo. Certo? Era isso. Então, o Berlinguer propõe isso. E vai ser a doutrina oficial do Partido Comunista Italiano nos próximos anos. Ou até a dissolução, digamos assim, e os que ficaram ainda estão nessa, tá certo? O Pasolini discorda frontalmente, porque ele diz: nós estamos indo para o fascismo, e o Partido Comunista Italiano está colaborando ativamente em levar o país para o fascismo, tá certo? É a mesma coisa que a gente tirar a conclusão e dizer aqui: aquilo que o Luiz fez conduziu efetivamente para o fascismo, ou aquilo já era o fascismo. Certo? Claro que isso desfaz a própria narrativa do golpe, certo? Porque foi montada para esse percurso. Então, quando o Pasolini, em confronto com o partido, faz o filme Saló, ele faz, logo depois do golpe, ele começa a fazer o roteiro, logo depois do golpe do Chile, quando o Berlinguer está fazendo a doutrina do componente econômico, o Pasolini está escrevendo o Saló. Certo? O Saló é uma resposta a estratégia de modernização seguida pelo partido e a estratégia de alianças, certo? Porque esses caras, esses fascistas, eles falam coisas liberais, eles fazem votação, por exemplo, para eleger coisas, para eleger vítimas, para eleger o melhor rabo, certo? Eles fazem votação, um seguro, a maioria do outro, etc. Eles seguem todos os procedimentos democráticos entre eles. Né? O filme mostra isso explicitamente. Então, quando o Pasolini mostra esse jovem que desafia, levanta a mão, o que a gente tem? Um comunista que aparece sendo preso no início, um comunista,
porque se alia com uma jovem empregada negra, uma jovem proletária, inclusive de origem imigrante. Não tem coisa mais explícita que o partido é inclinar na direção do direção da aliança com as populações periféricas. E o cara, Pedro Flagrante, ele não tenta ser desculpar, ele desafia, ele diz, eu sou comunista. Ou seja, o que ele está chamando é o partido, nessa cena, chamando o partido a assumir uma posição de confronto aberto com o fascismo e com a democracia. Contra o delito. Realmente é uma cena, acho que você foi no ponto. Eu fiquei um tempão para entender isso, porque realmente custou, mas... E a gente só entende quando a gente, justamente, isso mostra, inclusive, assim, o que o formalismo, a análise dos objetos estéticos só dentro deles mesmos, como é estética, certo? Porque a gente só entende essa cena se a gente coloca tudo no contexto histórico dele, ou seja, nos debates, nos confrontos que o Paganini estava tendo, que estavam correndo no Estado. Inclusive, essa cena também me chama a atenção. A professora, não sei, a instrutora, que está tocando piano o tempo todo, ela não se manifesta no momento algum, ela sempre quieta, exercendo a função dela. Mas no final ela se suicida. Ela entra em pânico com tudo que está acontecendo. Então, é outra cena, digamos que é desse mesmo teor. Certo? A gente vê desde o início que ela é um quadro secundário, tá certo? Ela toca, mas ela não desempenha nenhum protagonismo. Talvez numa cena musical seja ela que faça uma apresentação, mas ela não é uma das quatro instrutoras principais. Ela não é uma contadora de história, ela toca a música que acompanha a apresentação das outras. Olha, Pasolini aí abre espaço para uma espécie de tomada de consciência subjetiva, ética, de que não restava para ela outra coisa ali do que se suicidar. Era parte daquele dispositivo horrendo, certo? E, por outro lado, ela não tinha talvez a clareza suficiente, a ligação suficiente que o jovem guarda teve. Ele foi tomado como guarda, mas ele, no momento decisivo, ele assumiu a filiação comunista, não se disse comunista. Ela não. Então, quem não encontra solução política para os seus conflitos, se suicida. Se eu entendo a história antiga, certo? Em Roma era muito comum o político caído em desfavor, caído de popularidade, pegar se suicidar. Exatamente. E no salão, diz respeito àquilo que no começo, essa fala antes da vida, a ideia de que Pasolini em relação ao Gramsci avança e vem do quadro da modernização secretária dentro de um contexto periférico e não um contexto central, como alguns outros teóricos poderiam ler. Eu não entendi exatamente o termo do filme remete à especificidade periférica dentro desse quadro modernizador fascista alegorizado aí pela... Você não entendeu o que no filme remete à questão periférica? Isso, exatamente. Olha, de um lado, esta cena que a gente acabou de discutir, né, da empregada, essa é uma remissão explícita. Mas a outra coisa é aquela diferença abissal de poder entre os quatro mestres que monopolizam todo o discurso, secundados pelos quatro instrutores, e a afasia ou a passividade total dos jovens, tá certo? Das chamadas jovens vítimas, tá certo? Hoje eu li uma declaração, alguém está citando, não sei se é hoje ou ontem, na Folha, uma declaração de um grande banqueiro americano sobre o Brasil, que ele dizia o seguinte: muito bem, já foi feita a substituição do impeachment, já foi feita uma outra coisa que ele dizia, mas o Brasil tem que responder, nós temos um checklist para apresentar e a gente quer ver comprovação efetiva da aprovação do teto de gastos, reforma da Previdência e mais não sei o quê, tá certo? Então, a relação dos países coloniais ou semicoloniais, ou das economias periféricas ou semiperiféricas, com a central, é de uma tal
uma tal desproporção, que é o que a gente vê ali, porque se você olha, de fato, uma relação entre professor e aluno, digamos, numa escola europeia, aquilo ali vai parecer absurdo, certo? Porque a gente não tem essa desproporção na relação, certo? Digamos que no sistema escolar europeu, onde, em princípio, quase todos os países, exceto a Inglaterra, os jovens têm acesso gratuito, têm direito ao estudo, têm acesso à universidade, faculdade, sem vestibular, etc. A gente tem uma espécie de reconhecimento de dignidade entre o estudante, e a gente tem uma certa equiparação que a própria cidadania europeia oferece, distribuída entre os seus membros. Não tem aquela desproporção que tem aqui. Aquela desproporção, ela existe sim nas relações entre centro e periferia. Se o Celso Laffer, que é o ministro da TI, vai chegar nos Estados Unidos e obrigado a tirar o sapato para passar no controle, certo? Isso é uma coisa que não tem no filme, certo? É desproporção total. Marco tinha perguntado sobre o papel, eu pedi para falar sobre o papel da igreja. Você acha que agora ficou explícito ou não? Tem mais uma questão? Porque o Monsenhor Cardeal é um dos praticantes, né, mais ativos dessa relação. Tem tudo a ver com o papel que a igreja desempenhou no antigo regime, tem tudo a ver com o papel que a igreja desempenhou no período fascista, tem tudo a ver com o papel real da igreja que a gente sabe agora, por exemplo, por essas descobertas do jornal de Boston, né? Boston Globe, Boston Spotlight, o nível de perversão do clero, certo, em relação ao rebanho é total. Eu tinha entendido isso. Eu fiquei mais na conversa que eu tive com a Ivone, mas que ela não tinha entendido essa questão da igreja. Está claro, né? Monsenhor. Monsenhor é dos piores, né? Como sempre, a igreja é tudo pior, né? É aquele que vai no quarto, né? Grupo de rock e com uma pistola na cinta. Eu queria perguntar aos dois, ao Brasil tem uma constatação científica de que as estratégias formais essas são postas. As estratégias formais, artísticas, então, dando essa forma de se comentar esse lado, e o outro dando uma via através da palavra, da liturgia. E talvez esses dois servem. Quais vocês acham que são as vantagens dessa abordagem? Até a mesma matéria, mas duas abordagens diferentes. E talvez na comparação com isso a gente de começar um processo visto de duas perspectivas, um da periferia, outro da periferia da periferia. Sim. Bom, pensando alto, eu diria que no Iracema, que o Luizito vê como uma espécie de reportagem, eu não vejo exatamente assim. Acho que não, justamente porque eu acho que na minha leitura eu acho importante frisar o papel que as entradas muito pontuais, mas muito incisivas do Pereira tem no filme, né? E é de uma provocação que ficcionaliza tudo, mas justamente ficcionaliza para mostrar o discurso social. Por exemplo, é a ficção ideológica que está dizendo que a gente está no momento do milagre econômico, no momento do desenvolvimento da nação, né? Então acho que a ficção reenquadra tudo isso. Agora, pensando em oposição no sentido ao Saló, eu acho que a presença do documental, né, de todo o material que está ali, que são os incêndios de verdade,
carregando trovos gigantescos, tudo que está ali do dia a dia, comendo aquele bar no início do filme, me faz pensar, assim, de imediato, que se trata de um processo mais escancarado na periferia, né? Então, quer dizer, nem seria preciso montar uma parábola ali, né? Quer dizer, a intervenção em momentos específicos junto ao discurso social, aquilo que se vê no dia a dia, que é uma população não só desintegrada, mas também objeto de genocídio, aproveitando o achado do Smith, né? Aí, eu queria só aproveitar para fazer um comentário antes de você responder, pode? Porque eu estava pensando, quando você começou a falar, eu acho que essa sua leitura tem muitas descobertas, né? Essa coisa de já ler o Saló como um momento da nossa atualidade também, né? Esse novo fascismo no caminho, né? Mas no começo você frisa a questão da modernização tardia acelerada das periféricas. Enquanto a gente estava pensando com esses termos, junto com você, me vinha a questão de quanto isso especifica o momento contemporâneo. Porque a modernização atrasada e acelerada das periferias, ela existiu em muitos momentos, a gente pensar no Brasil, né? A gente tem, né, passagem de trabalho livre, a gente tem no primeiro surto de industrialização, depois a gente tem no 50 anos de ensino, depois no novo, né? E aí, pelo contrário, quando você mostra no objeto concreto desse filme e no pensamento do Pasolini nos escritos postais, que ele está reforçando um novo momento, aí me parece mais esclarecedor. Por quê? Não é só a modernização acelerada e atrasada na periferia, mas já nas periferias o laboratório do mais avançado em termos de genocídio, né, do extermínio contemporâneo propriamente. Então, quando o Pasolini flagra e põe no centro da encenação um momento, como você falou, em que o capitalismo assume, né, inclusive na sociabilidade que ele determina, uma feição consumista, hedonista, né? Quer dizer, não é o clerical nacionalista, a gente passa a ver o mundo aí, né? E isso eu acho que é um ponto, guardadas as diferenças, né? Também não sou louca de achar que o Iracema como Saló, né? Mas acho que a gente tem em tônica menor, enfim, uma formalização mais precária, como também são os nossos materiais, o nosso cinema, críticos. Acho que o Iracema também coloca esse mesmo processo, porque mais do que mostrar a modernização atrasada e acelerada chegando, o que afinal já estava nas outras formas, eu acho que o Iracema ele mostra justamente na forma, né, já que você estava perguntando, o que significa transformar o road movie num filme de estrada que, portanto, vai nos mostrar que o centro ali que liga o país é o sul de onde vem o Brasil grande. Ao norte onde está a Iracema, o que liga é a circulação. É agora o novo momento do capital ligado à circulação, ao caminhão, a ênfase no setor de serviços e a um apagamento programático do trabalho. Né? Quando o Marcos falou na sessão passada, no final, bom, e a gente vê a população esmagada, né? Porque me parece que ele foi um jogo de cintura e Pereira. Né? E ele, bom, transporta madeira, depois ele rouba boi na estrada, recorre, como quem não está roubando, mas a população está ali roubada o tempo inteiro, né? No subtrabalho mesmo. Então, acho que existe esse ponto comum, essa formalização do novo momento em que a circulação, os serviços preponderam, essa entrada, né, essa adaptação
do terceiro mundo, ou das modernizações atrasadas, há um novo momento do capital, e também essa força do consumo, até nos lugares mais afastados dos centros. Então a Iracema não é por acaso que ela aparece com o short da Coca-Cola, né? E o Pereio é o hedonismo ali na sua versão mais, não sei dizer, mais nojento. Ele é um doméstico, enquanto ele manda o povo trabalhar, ele abre a perna e fala que a luz fica na caída. Então, esse é um corpo que mostra o gesto, né? O que é se constituir como sujeito nesse processo. Deixa eu só fazer a mesma pergunta de outro jeito, você já mata e junta com tudo isso, né? Então, eu consigo ver as várias vantagens interpretativas de colocar a Itália como uma sociedade periférica. Agora, a comparação da Itália à África, que é uma comparação que o próprio Pasolini parece encorajar, e mesmo no Brasil, mais ou menos, né? Uma coisa é o processo de genocídio, no sentido pasoliniano, outra coisa é genocídio das populações indígenas no Brasil, por exemplo, não é exatamente o mesmo lugar da periferia, né? Então, a minha pergunta, inicialmente, é uma provocação, porque eu penso que eu concordo com a Paula que no nosso processo social existe uma crueza que o aspecto documental capta de maneira muito rápida, muito econômica do ponto de vista das humanidades, porque ali, né, você passa você filmar alguém cortando na Amazônia, você percebe que é o fim da cidade. E é genocídio no sentido literal, né? Não é nem detalhe, literalmente. O processo italiano me parece que, dada a dificuldade, a camada de escondimento que parece que o Pasolini tem meio que entrar numa chave de reformulação, reformalização disso, que é um nível allegórico, e os processos estão ali, mas estão sob uma camada de. Você não acha que tem uma camada de verniz, por exemplo, que diferencia os processos periféricos? Você entendeu? Sim. Eu acho que lembra que você tinha feito hoje de alguma maneira projetada. Bom, eu vou começar respondendo da Ana Paula, que está mais fresca, e depois vou para essa que vai pedir mais detalhamento. Estou inteiramente de acordo com o que você falou. Acho que isso eu poderia dizer é uma questão sine qua non, uma condição básica da análise marxista, e que difere ela de certas críticas do neoliberalismo que estão sendo feitas agora, que é o seguinte: o marxismo exige um olhar para o empírico e, ao mesmo tempo, um olhar estrutural, crítico, conceitual e reflexivo para a continuidade do processo histórico. Então, essas duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Porque é a diferença entre uma análise realmente, radicalmente marxista e uma análise, digamos, populista. Certo? Ou a gente vê o que continua no diferente, e ao ver o que continua no diferente, a gente vê o processo histórico no seu desdobramento, ou então a gente vai combater só, digamos assim, fantasmagorias contemporâneas e não vai estar preparado para a substituição delas, certo? Por outras. Então, isso o marxismo é uma coisa absolutamente, eu acho, perfeitamente condizente com a abordagem do Pasolini, ou seja, é preciso ver a continuidade e ver o novo, porque tudo é sempre novo, sempre diferente, certo? Então, isso é um elemento básico e eu acho que isso torna diferente a análise do Pasolini com base no Gramsci da análise que certos teóricos estão fazendo do neoliberalismo. Por quê?
De uma maneira geral, quando a gente fala em modernização tardia acelerada, quando a gente fala em crise de acumulação, quando a gente fala em desequilíbrios sistêmicos que são rompidos através desses processos acelerados, que recorrem à acumulação cognitiva, à intervenção violenta do Estado, etc., a gente fala, sobretudo em classes sociais, nós estamos fazendo uma análise marxista do processo histórico. Que, claro, a cada momento tem que analisar a conjuntura na sua especificidade, porque senão não vai saber intervir. O grande achado, a matriz de toda a contribuição teórica, que Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Gramsci, etc., nossos brasileiros da teoria marxista-leninista vão dar exatamente isso. A análise do Marx, ela simplesmente é uma contribuição, ela precisa ser complementada e o desdobramento do capitalismo no mundo tem problemas específicos, sim, que estão na análise do Marx e vão ser abordados com ferramentas próprias, etc. Então, eu acho que isso aí está na análise do Gramsci, está na análise do Pasolini. Diferença, e por isso que eu te perguntei aquele momento na semana passada, o que você ganha nesse momento de já chamar isso de neoliberalismo? Certo? Por quê? Porque a gente tem uma crítica francesa, especialmente, que nasce do Foucault, que viu no neoliberalismo uma especificidade de uma nacionalidade diferente, etc. e tal, e que ao mesmo tempo que fazia uma determinação bastante detalhada disso, se recusava a analisar o processo histórico em termos de classe, de relações de classe, e em termos de crise de acumulação. Então a gente tem o Foucault analisando o neoliberalismo, mas não falando do processo histórico da dominação burguesa, da acumulação, etc. Isso levou gente que, isso eu discuti pessoalmente com o Pierre Dardot, gente que tem formação marxista de origem, como ele e o Laval, que nos anos 60 foram franquistas. Eles assumiram o vocabulário do Foucault e agora reconhecem a limitação, mas essa limitação você conhece aqui, digamos assim, em off, certo? Eles assumiram o vocabulário do Foucault, reunificaram o neoliberalismo como uma coisa inteiramente nova e diferente do liberalismo e descuram do processo histórico, descuram das classes, etc. e tal. Tem um estudioso francês que levanta um negócio bem interessante sobre a análise do Foucault, porque esses caras que estão, o Pierre Dardot e o Laval, sem dúvida são de esquerda e se reivindicam de esquerda, certo? Agora, esse Sérgio Odier, que vai estudar o Foucault, ele diz, olha, na verdade a relação do Foucault com o neoliberalismo era muito ambígua, porque o Foucault tinha uma tal, a prioridade dele era combater o PCF, o stalinismo, a Rússia, etc. E eles iam, então, naquela altura do discurso francês, combater também tudo que eles enxergavam como sendo aberrações estatais. Tá certo? Então, naquele momento, ou seja, porque 76, 78, quando o Foucault faz a sua análise do neoliberalismo no seminário, ele tem uma fascinação, um interesse ambíguo pelo neoliberalismo, como uma forma de diminuir, de combater o Estado, etc. Então, enfim, tudo isso leva a que ele, digamos, faça uma análise bastante detalhada do neoliberalismo, bastante útil, mas ao mesmo tempo com esses pontos sérios, certo? Bom, então, voltando para a questão da abordagem dialética, que tem que ser empírica e também estrutural. Quando a gente compara o Iracema com o Saló, a gente tem que dizer, do ponto de vista marxista, precisa-se urgentemente ou necessariamente dos dois elementos, certo? Porque a análise específica dos fatos, digamos, aquilo que correntemente se chama de análise de conjuntura, ela tem que ser feita em todo momento, mas ela tem que ser combinada com a perspectiva histórica, com os conceitos. Eu acho que, de fato, e aí nos dois filmes a gente tem essa complementaridade, que o material é o mesmo. Eu acho que não tem dúvida, porque tem cenas no Iracema, por exemplo, que remetem diretamente a essa boçalidade, digamos, do comportamento do Tião Grande, do Pereira. Ela podia estar escrita com as devidos ajustes, porque ele é brasileiro e os outros são italianos, podia estar escrito na cena de Saló, porque ele procede em relação a Iracema como aqueles mestres planejadores, ele procede
em relação aos trabalhadores com a mesma responsabilidade que eles. Tá certo? Mas isso no Brasil já está no dia a dia. Sim, Uma sem dúvida, diferença sem dúvida. Dizem mata, a gente diz escola. Não há dúvida. Não há dúvida. Agora, não se ganha nada em a gente ficar só num dos campos, tá certo? A dialética pede, porque é preciso ver, nós também temos aqui, nós não temos só o mundo da IAC, nós temos o Fernando Henrique aqui dentro, certo? Aquilo que o pessoal vulgarmente chama de Belíndia. Nós temos uma parte bélgica aqui dentro, nós temos uma análise sofisticada, nós temos gente vivendo numa redoma que também, onde você só penetra se você fizer uma análise teórica efetiva. Então, no caso, indo para a sua última pergunta, em relação à Itália, sem dúvida que você falou, existe, certo? Agora, a gente tem que ver que o Pasolini absolutamente não está desatento a isso, porque ele já tinha, ao começo da carreira dele, todo focando o lumpen proletariado romano, ou seja, os favelas romanos, que não são tão diferentes daqui, tá certo? Naquele período. Vai ver documentário. Tem documentário, por exemplo, sobre habitações de trabalhadores portugueses, em 1968, na França, e os caras vivem em tabiques, sem luz elétrica, sem saneamento, que são sem tirar depois voltam para suas favelas. Na Itália, claro que você não encontra isso em Milão, Bergamo, etc. e tal, mas você encontra, se você vai exclusivamente ao mundo ao sul, você encontra. Se você vai à maneira como são tratados os imigrantes e o pessoal da Itália, você encontra isso, certo? O próprio, aquele filme, que eu esqueci do nome, mas que é feito por um jornalista que investigou a máfia siciliana e mostra a captação de mão de obra agora para essas indústrias de confecção inteiramente ilegais. Se você pega a maneira como os imigrantes são tratados, certo? O genocídio está ali. Agora, o Pasolini, eu não acho que ele exagera no meio que ele tinha se informado sobre isso, ele tinha ido filmar na África, tinha ido filmar na Índia, tá certo? Então, quando ele resolve fazer, digamos, o tratado filosófico dele sobre a modernização tardia acelerada, ele está fazendo uma coisa que tem, de fato, uma missão geral, do ponto de vista do exame das relações centro-periferia. É claro que cada conjuntura, cada coisa tem sua especificidade, mas você encontra aquelas jovens, por exemplo, sendo arrastadas dentro do salão de uma maneira que evoca muito, até fisicamente, a maneira como a Iracema e aquela outra prostituta dela são atiradas dentro do caminhão, para fora do caminhão, etc. Ou seja, a violência masculina que tem no Iracema, que é real, não deixa a desejar a estilização dessa violência no salão. Você acha que não tem, no ponto de vista de autocrítica diante das diferenças possíveis em contextos que ele tem? De autocrítica? Não no sentido assim, de apontar para si mesmo, mas do processo artístico. É diferente, né, de um cara fazendo filme que senta com uma indústria cinematográfica relativo, desenvolvimento técnico e tal, e o cara fazendo filme da Amazônia, né? Embora aí talvez a gente tenha pegando o caso do extremo brasileiro. Olha, sim e não pelo seguinte, olha, primeira coisa, o Bodansky, eu trabalhei com ele nessa época, logo depois. É tudo com dinheiro alemão e é para a televisão alemã. Tem filme, em primeiro lugar, é garantido pela televisão alemã. Então está com dinheiro alemão. Outra coisa, eu acho que tem dentro do cinema brasileiro, agora que você falou, coisas que eu diria como tentativas que são muito semelhantes como demarches lá do Pasolini, do ponto de vista crítico-filosófico. Por exemplo,